Boa tarde a todos. Estamos aqui uma vez reunidos para fazermos o Evangelho dessa semana. Vamos então assim com muito amor, com muita paz em nossos corações, fechar nossos olhos, buscar esse nosso encontro conosco mesmos, com o nosso anjo de guarda, numa respiração mansa, calma, serena, tranquilizando as nossas mentes, o nosso coração. E vamos fazendo assim a nossa ligação com o nosso querido anjo de guarda, o nosso grande companheiro e amigo, que nos acompanha durante toda a nossa jornada, nos inspirando amor, nos inspirando um caminho de paz, de luz. Juntos com o nosso querido anjo, seguimos ao encontro de Maria, nossa querida Mãe espiritual. Mãe Maria nos acolhe com seu manto de luz. E já vamos sentindo as energias de amor, de paz a nos envolver. Mãe Maria nos prepara com todo o seu carinho para o encontro com Jesus. E ao Mestre agradecemos pelo seu Evangelho, pelos seus exemplos, e a Ele pedimos carinhosamente que nos eleve à presença de Deus, o nosso Pai. E a Deus agradecemos por tudo que somos e temos, o dom da vida, a saúde, a família, o trabalho, as mãos para o trabalho, o alimento em nossa mesa, o alimento, o pão material, o pão espiritual, que nos enche de fé, de esperança, de força para seguirmos. E a Ele louvamos com muito amor, através da oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como é no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, e livra-nos, Pai, de todo o mal, que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Hoje nós vamos ler a lição número 58 do livro Fonte Viva, chamada Discípulos. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. São palavras de Jesus no Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículo 27. Os círculos cristãos de todos os matizes permanecem repletos de estudantes que se classificam no discipulado de Jesus com inexcedível entusiasmo verbal, como se a ligação legítima com o Mestre estivesse circunscrita a problemas de palavras. Na realidade, porém, o Evangelho não deixa dúvidas a esse respeito. A vida de cada criatura consciente é um conjunto de deveres para consigo mesma, para com a família de corações que se agrupam em torno dos seus sentimentos e para com a humanidade inteira. E não é tão fácil desempenhar todas essas obrigações com a aprovação plena das diretrizes evangélicas. Imprescindível se faz eliminar as arestas do próprio temperamento, garantindo o equilíbrio que nos é particular, contribuir com eficiência em favor de quantos nos cercam o caminho, dando a cada um o que lhe pertence, e servir a comunidade, de cujo quadro fazemos parte. Sem que nos retifiquemos, não corrigiremos o roteiro em que marchamos. Árvores tortas não projetam imagens irrepreensíveis. Se buscamos a sublimação com o Cristo, ouçamos os ensinamentos divinos. Para sermos discípulos dele, é necessário nos disponhamos com firmeza a conduzir a cruz de nossos testemunhos de assimilação do bem, acompanhando-lhes os passos. Aprendizes existem que levam consigo o madeiro das provas salvadoras, mas não seguem o Senhor
por se confiarem à revolta através do endurecimento e da fuga. Outros aparecem seguindo o Mestre nas frases bem feitas, mas não carregam a cruz que lhes toca, abandonando-a à porta dos vizinhos e companheiros. Dever e renovação, serviço e aprimoramento, ação e progresso, responsabilidade e crescimento espiritual, aceitação dos impositivos do bem e obediência aos padrões do Senhor. Somente depois de semelhantes aquisições é que atingiremos a verdadeira comunhão com o Divino Mestre. A lição intitulada Discípulos nos mostra o caminho do que é ser discípulo. Se voltamos às grandes máximas de Jesus, a amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, e mesmo a ideia do renascimento moral, né? O meu reino não é deste mundo, temos que renascer para ver o reino de Deus, vai muito além da noção da reencarnação. A reencarnação é um mecanismo de nós nos renascermos no sentido da nossa evolução, da moral transcendental, do nosso desenvolvimento de virtudes, de tudo que nos deixa mais próximo àquilo que elimina, como bem diz aqui a lição, o nosso temperamento. Então, necessário se faz desenvolver um caráter acima do temperamento e um caráter baseado nessa moral transcendental de fraternidade, de trabalhar as nossas virtudes, trabalhar os nossos defeitos, trabalhar com aceitação. Né? Aqui, logo no início, quando ele fala que os círculos cristãos permanecem repletos de estudantes que se classificam no discipulado de Jesus, com entusiasmo verbal, como se a ligação legítima com o Mestre estivesse circunscrita a problema de palavras. Veja, a importância de nós transformarmos a letra do Evangelho em ação. Aqui é como se vivêssemos uma vida e quando precisássemos de uma palavra recorreríamos ao Evangelho, aos livros, às mensagens, porém como se aquilo fosse tão somente letras. E na verdade são ensinamentos, são passos que devemos assimilar, colocar para dentro de nós, se de fato quisermos ser discípulos do Mestre. Não é a nossa vida e as letras separadas, mas sim vivê-las, viver o Evangelho de Jesus e viver sem que nos retifiquemos, que nos corrigimos, o roteiro em que marchamos, como fala aqui a lição, é mais do mesmo. O Evangelho está aqui como um guia, mas um guia prático, não um guia para lermos afastados de nós, mas algo para que a gente coloque para dentro de nós. Aprendizes existem que levem consigo o madeiro das provas salvadoras, mas não seguem o Senhor por se confiarem à revolta através do endurecimento e da fuga. O que é isso? É quando a gente se desanima e reclama do que não está bom na nossa vida, como se as lições que nos são colocadas, e muitas vezes como um remédio amargo, mas que cura, a gente não aceita e reclama. Então, que busquemos dentro de nós, se nos intitulamos discípulos do Mestre, aceitar as provas com espírito forte. Não é fácil, porém necessário, porque se veio para nós, na linguagem figurada do símbolo da cruz, a cruz é nossa. Então, que nos resignemos, não
aceitando o status quo, né, a forma como nós nos encontramos hoje, sem buscar lutar ou aceitar e resignar, mas com o espírito forte, entendendo que por algum motivo, este momento que vivemos uma dor, é ela que vai poder também nos transformar. Então observemos o que Deus está nos convidando a mudar no nosso caminho, a filtrar, como fala aqui, o nosso temperamento e desenvolver de fato um olhar mais espiritual, mais divino, de mais amor em relação à vida. E ele coloca então que situações, pessoas, provas, para que a gente passe por elas numa transformação, né? Então, Cristo nasce em nós a cada transformação que nós fazemos para evoluirmos neste caminho. Então, sigamos fortes, corajosos, com muita resignação, fé e força. Eu vou ler aqui uma poesia chamada A Boa Fé, de Amado Nervo. Ela é um poema que nos traz força, entusiasmo e uma visão bastante heróica sobre a vida. A Boa Fé. Não te resignes antes de perder definitiva e irrevogavelmente a batalha em que lutas. Luta erguido e sem contar as hostes inimigas. Embora te restem só resquícios de esperança, não te rendas. A sorte gosta de acumular os impossíveis para os vencer em conjunto, sempre com o fatal e misterioso golpe da sua clava de Hércules. Sabes acaso se aquele instante em que já fatigado desesperas, não seria o momento em que a definitiva realização do teu ideal sucederia? Torce o fado mais tenaz, aquele que alimenta uma fé indestrutível. O destino só é vulnerável à fé, e resistir não pode. A fé outorga o divino privilégio da casualidade àquele que a possui em grau heróico. Quando as sombras e os espectros e os diabretes cheguem a inspirar-te pavor, fecha os olhos, abraça-te a tua fé e arremete. Verás como os monstros mais horríveis, quando de tua arremetida, se desvanecem. Tudo que se opõe aos desígnios puros do homem é irreal e tem somente uma vida ilusória que nosso medo e nossa febre aviva. Deus quis, em sua bondade, que os obstáculos nos servissem para mais afiar as nossas armas. Quis que o impossível existisse para que o vencêssemos, como a barreira existe para que sobre ela salte o cavalo. Engana, pois, o quanto no caminho teu impulso pretende destruir. Não cedas nem aos homens, nem aos anjos. Ama bastante. O que ama embota até mesmo os aguilhões da morte. Que a tua fé trace um círculo de fogo entre a tua alma e os monstros que a cercam. E se demasiado é o teu pavor ante os fantasmas que vês, fecha os olhos e arremete. E com essa poesia, nós vamos buscando dentro de nós toda a nossa força de vida, toda a nossa fé, toda a nossa fortaleza espiritual que nos inspira a seguir em frente, a marchar, confiantes do apoio que recebemos do nosso querido anjo, do nosso Mestre Jesus, e que somos centelhas divinas, que dentro de nós está o divino e a força, portanto, de seguirmos em frente e marcharmos com fé, com amor, ante todas as nossas dificuldades. E assim nós vamos captando essas energias que caem do céu, que sobem pela planta dos nossos pés, e a nossa energia de amor, de fraternidade, solidariedade, entendendo o nosso lugar no mundo, para vibrarmos. Vibramos intensamente pelo bem universal, pela paz entre todos os homens,
Vibramos muita paz ao nosso planeta Terra. Vibramos para regiões que agora estão em conflito, tecendo um véu de amor, luzes, paz, reconciliação. Vibramos pelos governantes de todas as nações. Vibramos por todos os povos, todos os lares da terra. Abrimos as portas a Jesus para que Ele aqui entre derramando as suas bênçãos, o seu amor, a sua paz, que já vai envolvendo a todos os nossos queridos familiares. Pedimos a Jesus que deixe aqui o seu amor, essa luz maravilhosa vai atravessando portas, janelas, paredes, beneficiando os lares dos nossos vizinhos, todo o nosso bairro, a nossa cidade, chegando até o CAE, a nossa casa bendita, chegando a todas as religiões, seitas, filosofias, grupos que professam o bem, a paz, o amor. Vibramos por aqueles que se encontram em conflitos, nos hospitais, casas assistenciais, e pedimos permissão para vibrarmos por nós mesmos, agradecidos que somos por mais esse dia. Graças a Deus. Um grande beijo, um abraço e uma ótima semana.